Lá você tem ainda uma menção com relação a erro de temperatura. Mas a gente vai estar só setando, a gente setou como resolução 0.3. É o nível para ele considerar que tá bom. A gente colocou 0.3 PA, que seria o limite que a gente está colocando para tomar a leitura. Entendeu? Então, se ele ficar dentro dessa faixa, o calibrador ele aponta na parte de cima, né, que ele está pronto, né? Ele coloca a palavra em inglês ready, que significa que ele está pronto para que você possa tomar a leitura. Por quê? Porque ele está considerando que ele está dentro desse limite de 0.3 PA, tá certo? Então a gente chegou em menos 500 PA. Aqui no computador você tem 0.50. Por quê? Porque ele está mostrando em kPa e não em PA. E aí você tem uma resolução maior porque você está trabalhando com software, tá certo? Ele está fazendo a leitura. Ok. Então a gente vai agora para menos 400. É só você digitar e dar o OK, né? Dar o Enter, ele vai buscar os menos 400. Você vê que na tela do display você tem o set point do equipamento e ele mostra na linha de baixo a diferença, que é o que? Do set point para aquilo que ele está lendo. Então você tem a correção já aparecendo na tela do equipamento. Por quê? Lembre para você colocou um limite, nós colocamos um limite que fica dentro da faixa de erro do teu transmissor, ou seja, 0.3 PA. Então quando estiver dentro dessa faixa de limite, ele vai dizer que está pronto. Você já pode tomar a leitura, por exemplo, não chegou a 400 PA que a gente setou, mas ele está dentro, ele está estabilizado e ele está falando para você qual é a diferença, ok? A gente agora mudou o ponto, está indo para menos 300 PA. A mesma coisa, ele vai lá, vai estabilizar. Quando ele fica dentro do limite, ele diz para você, ó, pode tomar a leitura que eu tô dentro do limite, ele te dá a diferença, tá certo? Você já pode setar o próximo ponto. $200 PA agora é o set point. Sem PA. Você pode ter essa calibração automatizada com o software ou não, ou manual. Você chega no ponto, toma nota do ponto. Isso é indiferente. No caso aqui, a gente está usando o computador e o software, e ele, no caso aqui, ele substitui o multímetro. No seu caso, como os sensores dão um sinal de 4 a 20 mA, a gente está colocando para você, para ele trabalhar em conjunto com o multímetro, e assim você já vai ter a leitura da parte elétrica também, ok? E você vai poder utilizar ele para outros transmissores também, ok? Nós estamos em menos 50 PA. Agora nós vamos começar, nós vamos para 0, e aí a gente vai fazer a parte positiva. A mesma coisa, né? Ele vai para 0, você vê que a gente está com uma resolução de 0.1 PA, né? Então quer dizer, dentro do critério da aceitação do teu equipamento, a gente colocou uma calibração para ser 10 vezes melhor do que aquilo que você tem como proposta de ser calibrado, ok? Então aqui, voltando, lá a diferença está em 0, ou agora 0.1, 0.2, se ela não passar dessa diferença de 0.3,
ele vai continuar dizendo para você que ele está estável e que você pode tomar a leitura, ok? Vamos lá para a parte positiva. Está dizendo que está pronto para leitura. A diferença está em 0, vai ficar em ponto 1. A gente já pode ir para o próximo ponto, sem PA. Mesma coisa, estabilizou, disse que está pronto. Você pode já ir para o próximo ponto. Agora o set point é 300 PA. E agora nós vamos para 500 PA. Já chegou no ponto, está dando a diferença, está dizendo para você que você pode tomar a leitura. Você tem ponto 50 porque ele está em KPA. Agora, Cícero, você viu e a gente demonstrou para você o quanto é fácil, o quanto é tranquilo você fazer uma calibração de baixa pressão, utilizando as ferramentas corretas, utilizando o jeito correto para fazer essa calibração. Eu vou pedir para o Silvio agora colocar a mão na mangueira que num dos lados do transmissor, e você vai ver o que acontece, um dos efeitos. Então o Silvio colocou a mão, e o que acontece? Por causa da temperatura da mão do Silvio, e porque ele distendeu a mangueira, o que acontece? Você já tem um efeito em cima da pressão, e o equipamento sai do ponto, né? Ele sai até do limite que a gente setou, para que você faça a calibração. Ele fica extremamente louco, agora ele fica tentando buscar o ponto de novo, volta para o ponto, porque o Silvio acabou de tirar a mão, né? Então isso é o que? É o calor que você tem, né, na tubulação. É óbvio que isso vai fazer um efeito nas moléculas, né, do ar que está confinado dentro dessa mangueira, e vai dar um efeito na tua calibração, vai fazer com que você tenha uma calibração com um efeito indesejável, vai induzir você a um erro na calibração, tá certo? Uma outra coisa que é muito comum nos sensores diferenciais é o pessoal executar a calibração com um lado do sensor desplugado para a atmosfera. O Silvio vai desplugar ele, né? Você vê que ele já ficou fora do ponto, mas como um controle ele vai buscar o ponto, a gente vai deixar estabilizar. E aí eu vou mostrar para você o que vai acontecer. O Silvio ele vai estar abrindo a porta aqui do lado, né? E você vai ver o efeito que isso causa no equipamento. Vamos deixar ele buscar o ponto aqui de novo, e aí a gente vai mostrar para você. Ele está dizendo que está
estável, né, que está pronto para leitura. Então você vai ver o que vai acontecer agora, né? Eu vou só ele buscar o ponto. O Silvio abriu a porta. Quer dizer, só o fluxo de ar na sala faz aí com que você perca o ponto da tua calibração, né? A gente vai reconectar o ponto. E aí vamos deixar ele estabilizar, ele buscar a estabilização. Ele vai estabilizar, ele está dentro do critério que a gente colocou. E o Silvio novamente vai abrir a porta. Você vai ver que tem um efeito muito pequeno em cima da calibração. Deixa ele estabilizar e aí a gente vai fazer isso. Ele chegar lá pelo menos com uma resolução aí, uma diferença de 0,1. Agora o Silvio abriu a porta. Nós temos o fluxo de ar entrando, né? O Silvio está balançando a porta aqui, né, para gerar uma corrente de ar dentro da sala. E você vê que o equipamento fica estável, né? Isso para você notar que assim, você pode ter várias maneiras de fazer a calibração, né, de baixa pressão. Utilizar um calibrador, tem gente que usa até uma seringa de injeção lá para fazer a calibração dos equipamentos de baixa pressão, mas isso nem sempre é o ideal, né? Então eu espero que com isso assim fique demonstrado aqui a facilidade de você utilizar o controlador, né, a praticidade disso e a segurança que ele vai te dar nas tuas calibrações. Você está trabalhando com uma pressão muito baixa e quando você trabalha com baixa pressão você está sujeito a esses efeitos e você precisa ter as condições ideais para calibração, né? As condições ideais requerem aí um controlador, requer um pulmão para que você possa efetuar o teu trabalho. Lembrando que também você precisa da bomba de vácuo, que você vai fazer a parte negativa, né? Enfim, cilindro de gás. Mas você vê que assim, nós estamos dentro de uma sala e todo esse set está montado pra gente aqui no laboratório aqui da parte de pressão da Metracal, e a gente pôde demonstrar para você. Obrigado, cara, um abraço.